No perfil de hoje eu estou conversando com o historiador e escritor, publicitário também, José Roberto Walker. José Roberto, eu te fiz uma pergunta. Qual é, na sua opinião, o principal nó que poderia ser desatado, ou melhor, desatado, em prol das leis de incentivo? Olha, eu não saberia dizer qual é o principal nó. É muito difícil responder. A realidade é que é preciso tornar este acesso ao processo de utilização da Lei Rouanet uma coisa mais simples. Há uma reclamação generalizada dos produtores culturais com relação às dificuldades, mas eu acho também que é preciso haver uma mudança um pouco de mentalidade e as pessoas têm que, de alguma maneira, tentar voltar para a ideia de fazer projetos culturais que não dependam tanto do recurso de incentivo, porque isto também acaba sendo uma coisa que tolhe demais as possibilidades de atuação do artista, do profissional da área cultural. Ele fica dependente de um agente financiador, isso é muito complicado. Você, no final das contas, você faz projetos para o patrocinador e não para o público. E aí você tem um outro desdobramento perverso, que na realidade o público também já não faz tanta diferença. Porque é o caso do cinema, do próprio do teatro. Quer dizer, quando você estreia, você já está pago. Você não depende do sucesso, do público, né? Não depende da bilheteria. Isto acaba viciando todo o processo criativo, artístico, e isto não é bom. Agora, é difícil sair desta situação que a gente está. Eu também não tenho muita solução para dar. Agora, eu acho que preciso discutir isto com clareza. Você acha, por exemplo, que existem segmentos mais fáceis de conseguir apoio? O problema é que eu não quero parecer assim saudosista de falar de que antigamente era mais, enfim, mas o artista, principalmente o artista de teatro, de cinema, ele tinha uma pretensão de atingir um público. Hoje você tem que ter uma preocupação de conseguir um financiamento. Então você tem que atingir um patrocinador antes de qualquer coisa. E senão você não viabiliza nada. Isso evidentemente cria uma esquizofrenia ali, uma dualidade de intenções que é complicada. Quer dizer, você não tem mais você não pensa em que você vai fazer uma coisa ótima, que o público vai amar e vai lotar o teatro. Não, a sua primeira preocupação é ver como é que você transforma aquele projeto em... viável, financeiramente. Em uma coisa viável. E esse é uma inversão, na verdade. Isso não é fácil de lidar, né? Agora, por exemplo, qual é a tua opinião sobre esse fato recorrente da exposição aí do Santander, Cartografias da Diferença na Arte Brasileira? Então, você que é tão experimentado nesse assunto. Então, eu acho a polêmica um pouco inútil, mas existe uma questão que também está na base de tudo e ela está se indo de embrulho na confusão. Uma obra de arte não é a coisa, é uma representação artística. Então, não se pode falar, como se fala em pedofilia e tal. Às vezes a expressão artística ali revela uma provocação gratuita e tal. E você pode dizer que aquela obra de arte não desperta interesse, é só uma provocação. Isso é uma crítica que eu acho que é válida. Eu não conheço, não estou falando dessa coisa porque eu sei dessa exposição, pelo que eu li no jornal, né? Não vi nada, não sei. Mas o fato é que, às vezes, pode ser apenas uma provocação boba e nada mais que isso, ok. Mas, de qualquer maneira, seja o que for,
seja uma obra de arte sublime, ou seja apenas uma provocação boba, gratuita e coisa e tal, a obra de arte, a expressão artística, não é a coisa. A coisa é outra coisa. Então, não tem sentido falar em pedofilia com relação ao quadro. O quadro não é nem isto nem aquilo, é uma expressão artística. Então, eu acho que essa discussão é um pouco despropositada. E a ideia de que você vai lá e censura e fecha não é uma ideia boa. Agora, aquilo também é uma reação da politização excessiva que também ocorreu nesses últimos tempos. Então, tudo virou uma coisa meio com uma conotação política e lados políticos se confrontam, né? E aproveita-se também qualquer situação para aflorar esse ou aquele. Os brancos e os azuis, e cada um defende a cor do seu time, né? Exatamente. Então, isso não dá. Esse é um problema. E cada um puxa a seu critério, a seu favor, digamos assim, né? Mas a questão crucial e a questão essencial é que a obra de arte não é a coisa de verdade. Quer dizer, né? E se você for pegar na história da arte, você tem pedofilia, zoofilia, todas as aberrações humanas estão, e algumas têm expressões sublimes, artísticas sublimes. Verdade. Há quem diga que nós estamos vivendo um Brasil mais conservador, apesar de não estarmos vivendo na democracia, em plena democracia, e termos conceitos A, B ou C. Você acha que sim ou que não? Esta leitura que o Brasil ficou mais conservador tem a ver com uma leitura política que tinha um viés e que está perdendo um pouco de espaço. Isto é real. Faz parte do movimento da sociedade. Não está no domínio de ninguém. Não tem um cérebro, ninguém mandando. Isto é a sociedade que vai andando. Eu não acho que as pessoas, nem a sociedade, seja mais conservadora ou menos do que sempre foi. E nem acho que esse é um critério válido. Não faz muita diferença. Ser conservador não quer dizer que, enfim, não é pior ou melhor do que ter o rótulo de progressista. Eu acho que a sociedade ela vai andando e ela vai construindo os seus valores. Alguns valores que eram muito prezados até recentemente, hoje tem um ataque grande do ponto de vista político e do ponto de vista cultural. Né? Então, você vê uma contestação a determinadas formas de expressão artística, de posicionamento artístico e tal, que está sendo contestado. Mas eu não acho que isso é um surto conservador. Eu acho que o mundo está mudando. Há 15 anos atrás, as condições eram diferentes. Dos últimos 15 anos, elas foram numa determinada direção. É verdade. Agora estão indo para outra. Assim que é, né? E assim é a vida, né? É assim que é, e é bom que seja. É bom que seja, claro, evidentemente. A gente estava falando da dificuldade de se colocar, de se implantar eventos, como a gente colocou, óperas, danças e tal. É como tudo, o teatro, está tudo no mesmo bolo, a arte está toda no mesmo bolo, a cultura também. E, por exemplo, a gente vai falar de livro, do seu livro, a literatura sofre muito com a falta de espaço, a imprensa não tem tanto espaço para isso. E como não tem para a área cultural. Você acha que a gente poderia ter um espaço mais adequado, que essas coisas poderiam ser mais valorizadas? Eu estava conversando com a Marina Colaçante no outro dia, ela disse, as pessoas nem sabem que a gente lançou um livro, porque não tem mais, é aquele pedacinho pequenininho naquele lugarzinho ali, não se dá mais voz. Você acha que a imprensa realmente não está cumprindo esse papel? Eu não concordo inteiramente com isso. Veja, eu conversando aí num grupo de escritores nesta semana que passou, ia falando que eu lancei um livro e tal, que tem tido sucesso, e foi um lançamento bacana e tal, mas você entra na livraria, porque antigamente uma livraria é um lugar relativamente aconchegante, pequeno. Hoje você entra numa livraria, tem não sei quantas dezenas de milhares de livros. Você lançou o livro, você olha, você vê o seu livro, como é que você encontra o seu livro naquela coisa que faz supermercado?
tem 50 mil livros. Evidentemente que não tem como você ter espaço. É impossível, quer dizer, a literatura, as artes, ela tem um espaço que a sociedade meio que dá para estas expressões. Evidentemente, se comparar a literatura com o futebol, evidentemente que o futebol tem mais espaço do que literatura. Mas isto é, aqui até na Suíça, nos Estados Unidos, qualquer lugar do mundo. O problema é que a conquista de um espaço no mundo da cultura é muito penosa, é muito difícil. Tanto que se você olhar para o passado, você lembra de 3, 4, 5 escritores, compositores, músicos que sobreviveram. O resto tudo, né, fez parte da história. Né? Então não é fácil, né? Quer dizer, eu gostaria que meu livro tivesse mais espaço e tal, mas você compete com 500 mil outros livros, com 500 mil outras coisas, e o espaço nunca é suficiente, né? Nunca vai ter aquilo que você quer. Como você está dizendo, como nós estamos vendo, há uma multiplicidade, uma quantidade muito maior. Então vai ficar sempre difícil que haja um espaço merecido para cada autor, lógico, para cada cantor, para cada evento. Fica difícil. Todo artista fala a mesma coisa, né? Não tem espaço, não tem jeito, né? E é aquela história também, nossa, eu fiz tanto sucesso, como é que não teve tanto o espaço não foi compatível com o sucesso, né? Pois é, então. É mais ou menos a reclamação de todo mundo. Mas, enfim, as coisas também acontecem apesar disso, porque hoje a gente tem outras mídias, outras plataformas, outros caminhos de se chegar, não é? Pois é, e é mais concorrência, né? Porque você tem mais o Facebook, todas as mídias sociais, e todo mundo postando e fazendo coisas. Quando a gente lançou o livro, eu, como tenho prática de televisão, fiz um trailerzinho, um trailer book pequenininho, do livro e soltei nas redes e tal. Na terça-feira, 25 de junho de 1918, São Paulo amanheceu coberta de branco. A névoa congelada da manhã foi a primeira e única neve que a cidade conheceu. E naquele dia, o mais frio da sua história, um caso de amor se consumou. O romance entre o jornalista Oswald de Andrade e uma estudante muito diferente das jovens daquela época está contado em Neve na Manhã de São Paulo. E eu estou procurando empurrar e tal. Ele tem, sei lá, 25 mil visualizações de um trailer de livro. Bom, eu consegui fazer 25 mil, não é um espanto, mas é um livro. Mas eu acho que para um livro é bastante considerável. É bacana, é bom, né? Muito, claro. Como é que eu consegui fazer isso? Usando o Facebook, essas mídias sociais, né? Tudo que tem. Ou seja, abre um espaço, acho que abre. Claro. É isso positivo, não necessariamente, é bom, claro. Não se sabe necessariamente se isso vai reverter no leitor, não se sabe, mas é um caminho. Mas é um caminho. Quer dizer, então há caminhos alternativos. E hoje, ao contrário do que se fala muito, há menos domínio sobre a informação. A mídia, falava muito da mídia. Hoje não tem mais a mídia, né? Você tem 1000 mídias. Então, um garoto lá do Piauí consegue ser uma revelação nacional, internacional, usando o computador dele. Da casa dele. Sem nenhum problema. Como é que é isso? Se ele vai se manter ou não é uma outra história, não, mas ele vai... relevante, que tem importância, eu também acho. É outra coisa, é outra discussão. Enfim, você sabe que ele existe. Então, você consegue romper as barreiras. É verdade. Mas não é fácil. Não é para todo mundo e nunca tem espaço para todo mundo. Mas eu quero mostrar agora Neve na Manhã de São Paulo, que é o livro que a gente vai conversar agora no próximo bloco. É um livro interessantíssimo, uma história muito interessante. E eu sei que você, José Roberto, é um cara que conhece muito São Paulo, é apaixonado por São Paulo, sabe de altas histórias de São Paulo e que muito provavelmente estão reveladas nesse livro através da história do Oswald.
A gente vai falar sobre ele no próximo bloco, porque esse já acabou. A gente volta já já com mais perfil para você. Não sai daí não, que é rapidinho.